Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora na página 92 do nosso livro. Vamos ao item 31 do nosso material didático. Graciano tenta unificar o cristianismo. Pois bem, então vamos começar falando desse imperador. E vamos, para poder introduzir esse tema, vamos lembrar que o Império Romano, ele vinha trocando de religião. Ele era católico romano com Constantino. Nos dias dos filhos de Constantino, eles mudaram. Um ficou como católico romano, outro como católico ariano. Depois ficou um filho só de Constantino, que foi Constâncio II. Ele era ariano, então todo o Império Romano, até o bispo de Roma, todo mundo teve que assinar uma confissão de fé ariana, uma confusão generalizada. E os imperadores, eles ficavam aborrecidos com isso, né? Porque até o próprio Constantino, no paganismo, ele não via esses debates doutrinários, né? Mas, vamos dizer, no meio cristão havia, porque aí os demônios querem perturbar e começa a criar um monte de heresias, né? E ele não sabia que ele estava no centro das heresias. Então, aquelas divisões doutrinárias, os imperadores, seguindo o padrão do Césaropapismo, né? Eles davam uma ordem. Olha, a religião do Império agora é essa. Bom, depois que Constâncio morreu, quem substituiu ele? Foi o primo, Juliano, que era revoltado com os católicos, porque os católicos mataram a família dele. Então ele voltou com o paganismo. Mas 2 anos depois ele morreu. Bom, agora no ano 378, quem está governando o Império é o imperador Graciano. Bom, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar unificar o cristianismo. Isso vai gerar perseguição para os anabatistas, né? Os arianos já não aceitavam o catolicismo romano. Os arianos não aceitavam porque eles não aceitavam pregar que o Deus eterno morreu na cruz, que era o que os católicos romanos pregavam. Então, os anabatistas, eles não aceitavam o batismo católico romano. Então, isso vai gerar perseguição para todos, tanto para os arianos quanto para os anabatistas, né? Bom, ano 378 da era cristã. O imperador Graciano convocou uma convenção de ministros católicos romanos, católicos arianos e anabatistas novacianos. Os novacianos, vocês notam que das igrejas anabatistas é uma das mais faladas nesse período, né? Nós estamos estudando eles há 150 anos, mais ou menos. 120 anos, desculpe. Há 120 anos, mais ou menos, foi quando surgiu a divisão do presbítero novaciano, que criticou o bispo de Roma por ele ter ele foi acusado de comprar um documento dizendo que ele tinha participado do culto pagão para se livrar na perseguição, e também depois ele recebia pessoas sem disciplina, pessoas que tinham participado do culto pagão. Foi uma confusão, eles se separaram. 120, 130 anos depois, essa igreja ainda existe, e agora esse imperador, ele quer fazer uma unificação, tá bom, dos ministros, tá bom? Então, para propor uma uniformidade doutrinária. Bom, como eu estou procurando sempre fazer com vocês, esse evento se passa no ano 378, então, no ano 450, um historiador chamado Sócrates de Constantinopla, ele descreveu esse momento. Ele diz o seguinte: não muito tempo depois, no mês de junho, sob o mesmo consulado, os bispos de todas as seitas chegaram de todos os lugares. O imperador, portanto, mandou chamar o bispo Nectários e consultou sobre os melhores meios de libertar a religião cristã das dissensões
e reduzindo a igreja a um estado de unidade, ou seja, ele queria acabar com essas divisões, fazer uma igreja só. Então, os assuntos de controvérsia, disse ele, devem ser discutidos de forma justa, para que, pela detecção e remoção das fontes de discórdia, um acordo universal possa ser efetuado. Então, até aqui está ótimo. Ao ouvir esta proposição, Nectários ficou inquieto e comunicou-se a Agélio, bispo dos Novacianos, visto que ele nutria os mesmos sentimentos que ele em questões de fé, porque os novacianos, né, os anabatistas novacianos, eles acreditavam na Trindade, tá bom? Eles acreditavam que Jesus Cristo era o Deus eterno. O problema era Ário, que Ário ele defendia que Jesus Cristo era um Deus menor. Tudo isso para justificar a morte de Deus na cruz. Então, os novacianos não pregavam isso. Os novacianos, ninguém em sã consciência vai pregar que Deus morreu na cruz, mas os católicos pregavam isso, né? Mas, em termos de acreditar que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, né? Dos novacianos, anabatistas acreditavam. E é bom lembrar também que esses novacianos eram pentecostais, eu mostrei para vocês na história, né? Bom, Sócrates de Constantinopla prossegue. Este homem, embora eminentemente piedoso, não era de forma alguma competente para manter uma disputa sobre pontos doutrinários. Ele, portanto, propôs encaminhar o assunto a Sicínios, outro novaciano, coloquei aí para vocês, né? Ou seja, teria um pastor e teria um mestre entre eles. Então, ele falou, olha, eu participo, eu não sou bom nessa questão, eu sou, vamos dizer, o principal pastor lá, mas a pessoa que entende de doutrina lá é esse bispo chamado Sicínios, tá bom? Seu leitor, como uma pessoa adequada para administrar uma conferência. Sicínios, que não só era douto, mas possuidor de grande experiência e bem informado tanto nas exposições das Sagradas Escrituras quanto nos princípios da filosofia, convencido de que as disputas, longe de sanar as divisões, costumam criar heresias de caráter mais inveterado, deu o seguinte conselho a Nectários, que seria o defensor do Concílio de Nicéia, o católico romano, né? Sabendo muito bem que os antigos em nenhum lugar atribuíram um começo de existência ao Filho de Deus, concebendo-o como coeterno com o Pai, ele aconselhou que eles evitassem a guerra dialética e apresentassem como evidência da verdade os testemunhos dos antigos, né? Então, interessante, né? Esse testemunho aqui desse, vou chamar de mestre anabatista novaciano desse período. Ele fala o seguinte, olha, em vez de você ficar debatendo, né, questões doutrinárias, dessas exposições, faça o seguinte, o que os antigos, o que a igreja primitiva, né, os escritos do segundo século, terceiro século, como eles descreviam Jesus? Como eterno igual ao Pai. Ele, como Deus, ele é eterno igual ao Pai. Quando eles falavam de ser gerado, ele falava que ele foi gerado no ventre de Maria, planejado na eternidade, morto na eternidade, mas gerado no ventre de Maria. Mas, como Deus, ele é um Deus eterno, ele não é um Deus que foi gerado. Senão, ele não seria Deus. Era isso que a igreja primitiva pregava, que Jesus Cristo é eterno, né, igual a Deus. Então, ele falou assim, olha, o melhor é manter o seguinte, a igreja primitiva pregava isso. Tá bom? Então, ele deu destaque, deu esse conselho. E colocou, olha, deixa o imperador, disse ele, exigir dos chefões de cada seita se eles prestariam qualquer deferência aos antigos que floresceram antes que o cisma distraísse a igreja, né? Porque existia um cisma, né? Os próprios novacianos eram um cisma.
Havia os novacianos, os donatistas, os arianos, os católicos romanos. Então, nesse tema, o que esse mestre falou, olha, o melhor não se envolver em questões de dialética e debate. Ele solucionava o problema dele. Como ele estava existindo no império e ele queria paz, né, a igreja anabatista queria só o direito de funcionar, já que ela não tinha sido declarada herege no concílio de Nicéia, porque ela defendia a Trindade. Os arianos é que não defendiam a Trindade. Então vamos deixar os problemas para eles, né? Mas é interessante também nós vermos nomes de cristãos verdadeiros, porque a história, se você for estudar aí com um historiador católico, um historiador protestante, um historiador reformado, ele vai dizer só nome dos católicos romanos. Todos os homens que nesse período nós já sabemos praticavam paganismo, mas eles vão dar esses nomes, né? Mas então aqui nós tivemos nomes de 2 pastores, né, inclusive convocados, né, pelo imperador, mostra que eram igrejas grandes, ou seja, os anabatistas existiam sim em grande tamanho, a ponto do imperador convocar, né, ou seja, existia em todo o império essa igreja dos novacianos. E nós sabemos também que nesse período haviam igrejas que eram chamadas de montanistas e igrejas que eram chamadas de donatistas. E esse período essas igrejas existiam. Havia alguns imperadores que perseguiam, outros mais, outros menos. Esse aqui ele está tentando conciliar a situação, tá bom? Mas que existiam imperadores, existiam igrejas grandes, existiam. Sem contar as muitas igrejas pequenas de cristãos, né, que a mensagem de Deus ela cresce, né? Ela cresce. Então existiam também muitas igrejas pequenas. Okay? O comentário prossegue. Agora na página 94. Como os anabatistas novacianos colaboraram na defesa da doutrina que diz que Jesus Cristo é Deus eterno, o imperador permitiu que eles reconstruíssem seus templos em Constantinopla. Então veja, o imperador ele queria uma coisa, era o quê? Pelo menos que concordassem que Jesus Cristo é Deus eterno. E nisso os anabatistas pregavam. Sim, nós pregamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles pregavam isso. Então, como eles colaboraram, o imperador falou, vamos deixar eles reconstruírem as igrejas deles que tinham sido destruídas. Principalmente no período dos arianos, que os arianos eles eram revoltados tanto com os católicos romanos quanto com os anabatistas, né? Porque todos taxavam eles de hereges por eles negarem a eternidade, né, do Filho. Então, pois bem, aí eu coloquei aí o texto de Sócrates de Constantinopla. É uma história importante, né, que ele descreve, né, esse momento que é permitido aos anabatistas, então, nesse momento desse imperador, tá bom, reconstruir os seus templos. Lembre-se do ano que nós estamos, ano 378. Tá bom? Lembre-se quem é o Papa desse momento. É aquele Papa Damaso, que eu contei na aula passada para vocês. Um homem que, para ser eleito Papa, formou-se uma guerrilha que eram mais de 100 mortos por dia em Roma. Tá bom? Então, nós estamos no ano 378. Em 2 anos, tá bom, os imperadores vão mudar e vai começar uma perseguição terrível, tá bom? Aos anabatistas em geral, até aos pagãos, mas aos anabatistas em geral. Mas vejam o que Sócrates de Constantinopla fala sobre isso. Ele diz, consequentemente, aqueles que foram considerados os mais habilidosos entre eles, redigiram uma declaração de seus respectivos credos, expressos nos termos mais circunspectos que puderam imaginar. Um dia foi marcado e os bispos escolhidos para esse fim se apresentaram no palácio. Nectários e Agélios apareceram como defensores da fé homoousiana, ou seja, um católico romano e um anabatista novaciano, tá bom? Defensores da fé homoousiana. Demófilo apoiou o ariano dogma. O próprio Eunômio
empreendeu bom, primeiro explicar para vocês, né, o que significa homociana, tá bom? O que significa homociana? Homociana significa de uma mesma essência, tá bom? De uma mesma essência, dizendo que o Filho é da mesma essência do Pai, ou seja, o Filho é eterno igual ao Pai. Aí foi o nome técnico que foi dado, né, das discussões, né, se ele era ou não de uma mesma essência do Pai. Por isso o historiador colocou aqui homociano. E prossegue. O próprio Eunômio empreendeu a causa dos eunomianos e Eleusios, bispo de Císicos, representou as opiniões daqueles que foram denominados macedônios. Esses macedônios, eles eram tipos testemunha de Jeová da época. Eles diziam que o Espírito Santo era uma influência, tá bom? Uma força de Deus, mas que não era Deus, né? Assim, eu fico pensando, esses testemunhos de Jeová, essa seita foi gerada por coisa ruim, né, da maçonaria, né? Eles, provavelmente, eles pegaram inspiração do passado mesmo, tá bom? Ou seja, eles não criaram essa heresia, eles aproveitaram a heresia do passado. O imperador deu a todos uma recepção cortês, e recebendo de cada um sua declaração de fé por escrito, ele se trancou sozinho e orou muito fervorosamente para que Deus o ajudasse em seus esforços para averiguar a verdade. Então, examinando com grande cuidado a declaração que cada um tinha submetido a ele, ele condenou todo o resto na medida em que eles introduziram uma separação da Trindade e aprovou somente aquilo que continha a doutrina de Homocion. Bom, tem um lado bom aqui, mas tem um lado ruim também. Que negócio é esse do imperador decidir? Mas, como eu tenho dito para vocês, nesse período funcionava o cesaropapismo, tá bom? Funcionava o cesaropapismo. Era ele, o imperador, que dava as ordens, ok? Então ele aprovou aquela doutrina Homocion, que significa que o Filho é da mesma essência do Pai. Essa decisão fez com que os novacianos florescessem novamente e realizassem suas reuniões dentro da cidade, pois o imperador se deleitou com o acordo de sua profissão com a que ele abraçou, promulgou uma lei garantindo a eles a posse pacífica de seus próprios edifícios religiosos e designou para as suas igrejas privilégios iguais àqueles aos quais ele deu sua sanção mais especial. Ou seja, ele deu então aos novacianos direito de abrir igrejas de novo, né, na sede do Império Romano do Oriente, que era Constantinopla, que era a nova Roma, a nova sede, né, a nova capital do Império Romano. Então, isso foi bom, mas, como eu disse, nós estamos no ano 378. No ano 380, em 2 anos, isso já vai mudar de novo, tá bom? Eu comento abaixo, né? Eunomianos era uma divisão dentro da Igreja Católica Ariana. Foi permitido, inclusive, que os cristãos anabatistas novacianos abrissem uma igreja na cidade de Roma. Não, ou seja, como os novacianos, eles defendiam que Jesus Cristo é Deus eterno, então foi dado a eles esse direito também. O mesmo Sócrates de Constantinopla comenta: a veneração do imperador pela religião levou-o não só a homenagear os bispos de sua própria comunhão, mas para tratar com consideração também aqueles dos novacianos, que abraçaram o credo homociano, para gratificar, portanto, Leôncio, o bispo da igreja novaciana em Roma, ou seja, concedeu, né, direito de ter uma igreja lá em Roma também. Como eu disse para vocês, isso é 378, daqui a pouco isso vai mudar novamente. Vai mudar novamente, porque muda outro imperador, aí vem um católico romano mais radical e pronto, ele retoma a perseguição, né?